procura a gente. Se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, ó. Mas principalmente assiste, irmãos. Porque essas mensagens geraram um crescimento espiritual, uma forma de aprender. De verdade mesmo, irmãos. De verdade. Então assista, tira um tempo para isso. Troca lá um pouquinho da Netflix e assiste, irmãos, 1 hora de mensagem. Porque foi muito edificante essa série de mensagens. Onde nós falamos do que é o deserto de Deus, que ele existe e ele é de Deus, ele não é do diabo. O deserto é Deus que nos leva ao deserto, como ele levou Jesus, como ele levou o povo hebreu, tirou do Egito, conduziu eles pelo deserto. E muitas vezes passando por situações que Deus realmente ele vai nos levar ao deserto, porque o deserto é uma escola de Deus. Nós falamos sobre que o Senhor no deserto ele nos ensina a adorar a Ele. A primeira coisa que o povo hebreu fez quando saiu do Egito e foi ao deserto foi oferecer sacrifícios de adoração a Deus. Depois que eles começaram a adorar a Deus, entender que foi Deus que estava tirando eles de lá, eles precisariam passar agora a confiar em Deus. E esse é um desafio para a nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Porque nós aprendemos tudo errado. A gente aprendeu que a gente vem para a igreja para pedir coisas para Deus. Você vem, olha, e pede para Deus, pede. E aí a gente vem para a igreja, a gente nem sabe quem é Deus. A gente nem sabe qual foi a obra que Ele fez na cruz do Calvário verdadeiramente. Mas a gente está pedindo para Ele da mesma forma que nós pedíamos a outros deuses. A gente só trocou Deus. Mas dentro de nós, às vezes, não mudou nada. Quem está me entendendo? E o Senhor ele vai nos ensinar que no reino dele é diferente. Então a primeira coisa que ele vai nos ensinar é adorar. Em segundo lugar, ele vai nos ensinar a confiar nele. Porque, irmãos, o povo estava seguro no Egito. Eles estavam seguros, eles comiam, eles tinham comida com fartura, eles tinham suas casas, eles tinham o seu emprego, que era escravidão. E eles estavam seguros. Agora eles vão para um deserto que não tem da onde vir os recursos. Aí o Senhor ensina eles a confiar nele. Confiar em Deus. Depois que o povo aprendeu a respeito de confiança, Deus leva o povo e santifica o povo. Ele chega para Moisés e fala assim, olha, Moisés, vem falar comigo. E Moisés foi falar com ele no Monte Sinai. E no Monte Sinai o Senhor, chega um momento que ele fala assim, olha, Moisés, desce que eu vou descer logo em seguida para falar com o povo. Só que santifica o povo, consagre o povo, certifiquem de que eles lavem as suas vestes. Então nós aprendemos que com Jesus, irmãos, existe um processo de santificação que vai nos levar a uma vida de santidade. Que esse é o padrão divino do seu povo. Um povo que vive em santidade. E viver em santidade é viver separado para Deus. E depois o Senhor, ele ainda com o povo no deserto. Deixa eu abrir aqui, irmãos. O Senhor ensina para eles agora uma nova cultura, que é a cultura do céu. Quando o Senhor ele vem e entrega os mandamentos, sabe qual que é o grande problema da igreja evangélica dos dias de hoje? É que eles enxergam mandamento somente como regra. E mandamento não está falando sobre regras. Mandamento está falando sobre cultura e princípios. E nós precisamos entender que Deus ele não trabalha com princípio mundano. Ele trabalha com os princípios do céu. Então, por isso, ele vai nos ensinar a viver numa cultura do céu. Ô, meu irmão, se você sair daqui e você ir para outro país, que a cultura é totalmente diferente da cultura brasileira. Irmãos, você não adianta chegar lá e falar que você é brasileiro, porque ele não vai fazer aquilo que você quer. Quando a gente foi para Israel, irmãos, é engraçado.
Chegamos lá, irmãos, eu queria comer pãozinho francês de manhã. Mas não rola, não tem. Eles comem coalhada de manhã, eles comem milho. Eles comem ovo cozido de manhã. É diferente, irmãos. Não tem pão, não existe pão francês lá. Você não vai na padaria e fala assim, por favor, me dá 200 gramas de mussarela e 200 gramas de apresuntado e eu vou levar um pão de forma. Não, você não vai encontrar isso na padaria lá, irmãos. Nem tem padaria lá. Você vai almoçar, irmãos. Se não for no centro turístico, você não vai encontrar arroz. No centro turístico ainda tem arroz porque os turistas vêm. Mas você não vai encontrar, irmão. Você vai encontrar shawarma. Todo mundo comendo shawarma. Você vai encontrar todo mundo comendo a pita. Quando você vai em Portugal, irmão, você chega em Portugal, você não vai encontrar ninguém comendo feijão carioca. É diferente porque é a cultura daquele país. E o que nós precisamos fazer? Se aculturar. O povo come lá em Israel de pão com salada o tempo todo. E o que eu tenho que fazer? Vou chorar? Vou bater o pé? Eu quero pão com manteiga! Eu quero pão com manteiga! Mas se você quiser, você vai comer pão com pepino, repolho, cebola e tomate. E não adianta. Se eu quiser comer, era aquilo que eu ia comer. É. Eu fico imaginando quando eu e a Andressa a gente for para Israel, o que ela vai fazer com a sopinha de pão dela de manhã. É verdade, irmão. O café da manhã da Andressa é sopinha de pão todos os dias. Sabe o que é, irmão? Ela tem uma cumbuca, ela põe leite, café, pica o pão dentro, joga e come todo dia. Uma marmanja de 43 anos come isso todo dia. Você pode ir num resort, irmão. Sabe, você já foi naqueles restaurantes ou naqueles hotel que tem aquele... Ela vai comer pão mergulhado no café com leite. Aí dá um copo de café com leite para ela tomar. Ela não toma, é pão, é só a bendita sopa. Uma vez, irmão, deixa eu contar. A gente foi ministrar lá em... Onde que foi mesmo? Poços de Caldas. A gente foi ministrar um final de semana lá. Aí chegamos lá, irmãos, a gente ia ficar hospedado na casa de um irmão. E a gente estava sempre acostumado a ficar hospedado em casa simples, às vezes algum hotel bem simples. Nesse dia, irmão, o rapaz levou a gente para a casa dele. E era um condomínio, um negócio chique, bonito, irmãos. Aí nós chegamos lá, café da manhã. Tomamos banho na suíte. A gente, para você ter ideia, a gente foi entrar na cozinha, os dois estavam na porta da cozinha, assim, a hora que... Eu me sentia o Silas Malafaia, irmão. Eles abriram assim, ó, tchá, e a gente entrou. Quando a gente entrou, irmão, uma mesa, que eu fiquei pensando, rapaz, mas a igreja inteira vai vir tomar café aqui? Pão de queijo, pão daquilo, fruta, pizza na hora do almoço, do café da manhã, um monte de coisa, irmão. Eu vou passar vergonha. A Andressa pegou o copo, encheu de leite, de café, pegou um pão, picou e... Só nós dois para tomar café, irmãos. Então, assim, é a cultura dela. Então, irmãos, com Deus, nós vamos precisar entrar na cultura dele. Então, o povo jamais poderia entrar em Canaã com a cultura do Egito. Coloca isso na sua cabecinha. Você nunca vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida, por mais que você seja herdeiro, cordeiro, enquanto você tiver com a cultura do Egito no seu coração e na sua vida. Vou traduzir. Você nunca vai experimentar o que é seu vivendo coisa mundana. Você pode até sentir o cheiro, mas não vai entrar, irmãos. E não é porque eu não quero, é porque a Bíblia diz. A Bíblia ensina. A Bíblia nos mostra claramente. E hoje, nós vamos aprender sobre que no deserto sempre tem
provisão e manifestação. No deserto, sempre tem provisão e manifestação de Deus. Deus nunca vai te levar a um lugar aonde Ele não vai te sustentar. Deus nunca vai te levar a um lugar sem a manifestação dele estar na sua vida. Então o deserto, irmãos, é lugar de manifestações de Deus. O deserto é um lugar de provisão de Deus. Entende, irmãos? Nós passamos aqui por um crescimento. Você adorou, você passou a confiar, você se santificou, você aprendeu uma nova cultura, e agora você precisa saber que Deus é o seu provedor. Que Deus é aquele que se manifesta sempre quando você precisa. Isso traz descanso para a nossa alma. O deserto, irmãos, ele faz parte da escola de Deus. Entenda isso, o deserto faz parte da escola de Deus. Eu nunca vou passar de ano na escola, tirando nota boa somente nas matérias que eu quero. Nunca. Não, eu preciso passar por todas as disciplinas. Ah, mas eu não gosto de história. Problema seu. Ninguém vai tirar a história da grade porque você não gosta dele. Ah, pastor, mas eu não gosto de sofrer. Ah, pastor, mas eu não gosto de me submeter. Ah, pastor, mas eu não gosto de obedecer. Pastor, eu não gosto de orar. Você já viu que tem isso hoje? O crente que não se identifica com oração. E aí, irmãos, você gostar ou você não gostar, não vai inclinar o coração de Deus e vai falar para você, tá bom, meu filhinho. Não. Por quê? Porque Deus ele não se move dessa forma, irmãos. Deus não se manifesta dessa forma. Nós precisamos aprender com a sala do deserto, com a escola do deserto, com a disciplina do deserto. Nós precisamos aprender. E, irmãos, todas as vezes que nós não aprendermos, Deus vai nos conduzir até lá. E eu quero deixar muito bem claro, irmãos, isso precisa ficar enfatizado. Quando nós falamos que o povo hebreu ficou 40 anos no deserto, não foi porque Deus quis. Foi porque o povo demorou de aprender. Foi porque o povo murmurou, reclamou, questionou, não acreditou. O mesmo povo que via a manifestação agora, amanhã estava reclamando de novo. Oh, irmãos, eu vejo um povo desse, ele é semelhante a gente. Você dá testemunho do milagre hoje, e amanhã você se queixa daquilo que você não conseguiu. Você mais reclama do que você tem, mas deseja o que você não tem. Enquanto você nunca aprender a ser grato pelo que você tem, você nunca vai ter o que você não tem. Você vive olhando na janela. Porque na janela você olha para fora da sua casa. Você tem que sair da janela e vir para a mesa. Porque na mesa você vê o que tem dentro da sua casa. A janela você olha o carro do vizinho, você olha o emprego do vizinho, você olha a roupa do vizinho, você olha o telefone do vizinho, e aí quando você olha para o seu, você fala, o meu é uma porcaria. Agora na mesa não. Na mesa você olha para o que Deus colocou na sua mesa, você olha para os seus filhos, você olha para a sua esposa, você olha para a sua família, você olha para os seus bens. Então o seu lugar não é na janela, o seu lugar é na mesa. Na mesa da comunhão. Você está me entendendo, irmão? Então nós precisamos
saber que Deus ele é o nosso provedor. Quanto mais rápido nós aprendemos, mais rapidamente nós vamos sair daquela situação. Você entende isso? Porque quando a gente entende que nós estamos vivendo um deserto, irmãos, nós temos que correr para aprender logo. Deus, isso é deserto, então beleza. Eu quero aprender tudo o que o Senhor tem para mim. O que o Senhor tem para mim? Porque é muito comum, irmãos, o deserto é a nossa percepção. O deserto, muitos vão olhar e vão falar assim, que lugar sem graça. Outros vão olhar, pegar uma pedra no deserto e falar, que pedra maravilhosa. Que vista maravilhosa. Como Deus faz tudo perfeito. É assim quando você vê no deserto. Muitas pessoas vão olhar para o deserto e falar, isso aqui? Agora, quem vai para o deserto e ele tem fome e sede de Deus, irmãos, ele senta no alto e fala, Jesus, que lugar maravilhoso. Por quê? Porque deserto é lugar de manifestação de Deus. Deserto é lugar de ver Deus. Não foi no Egito que Moisés viu Deus. Foi no deserto. Diz que quando ele estava pastoreando as ovelhas, uma sarça acendeu. E ele foi até a sarça para ver o que estava acontecendo. Porque, irmãos, no deserto o milagre não foi a sarça acender. Foi a sarça não apagar. Porque é comum, a sarça ela é como um arbusto seco, irmãos. E com o calor do sol no deserto, é comum a sarça acender. Mas ela é rápida. O fogo consome rápido. E apaga. Agora imagina Moisés olhando para aquela sarça. Oxe, o que está acontecendo que não apaga esse fogo? Aí ele vai perto. Deserto. E aí quando ele está chegando, ele escuta. Moisés, tira a sandália dos seus pés. Porque a terra que você pisa é santa. Posso te falar? O deserto é santo. O deserto é o melhor lugar para nós reconhecermos a Deus. O deserto é santo. Então, irmãos, só que o deserto, nós precisamos ser sinceros, ele não é um lugar agradável. O deserto não é um lugar para se morar, irmão. O deserto não é um lugar para se morar. O deserto é um lugar para passar, aprender e sair dele. Só que tem muita gente morando no deserto há muito tempo. Porque insiste em não aprender. E o insistir em não aprender, escute isso. Insistir em não aprender, não é porque ele não ouviu, ou não é porque ele não tem a capacidade de aprender. Não é isso. Todos nós temos a mesma capacidade de aprender. Sim ou não? Todos nós temos. Mas a diferença, irmãos, é que você só mostra que você aprende quando você pratica. Tem muita gente que é formada em determinado estudo, mas não pratica. Não exerce. Então, o que adiantou aprender? Então, o resultado do aprendizado é a prática. E tem muita gente morando no deserto há muito tempo, e já não era para você estar nesse lugar, não era para você estar nessa condição, não era para você estar vivendo isso, mas você não quer obedecer. Você decidiu não obedecer. Escute, todas as vezes que você rompe com o princípio de Deus, é porque você decidiu não obedecer. A culpa é sua, a decisão é única e exclusivamente sua. Quando o povo estava na frente do Mar Vermelho,
E Moisés foi orar a Deus, porque o povo está reclamando. Deus respondeu para ele: por que clamas a mim, cara? É mais ou menos: o que eu tenho a ver com isso? Eu mandei vocês ir adiante. Se o povo não tivesse parado para reclamar, provavelmente o mar ia abrir do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus é um Deus de manifestação e é um Deus de provisão. Mas às vezes nós não vemos manifestação, às vezes nós não vemos provisão, porque nós paramos e começamos a reclamar. Começamos a murmurar. Começamos a questionar. E seria muito melhor se nós parássemos de reclamar e questionar, continuássemos a marchar, a adorar, a confiar, a se santificar. Por quê? Porque uma hora vai acontecer, uma hora Ele vai prover, uma hora Ele vai se manifestar ao meu favor. Só que não, irmãos, a gente negocia princípio. Não aconteceu, eu não faço mais. E nós nem estamos há 40 anos no deserto. Nós não submetemos um mês ao deserto. Nós pouco submetemos a 15 dias no deserto. A gente reclama, a gente olha para o deserto e fala assim: está amarrado isso, em nome de Jesus, eu repreendo. Deus, eu não aceito. Aí Deus vai falar assim: cara, você não está aqui para aceitar, você está aqui para obedecer. Vamos falar a verdade? Presta atenção, não estou falando de política. Você aceita pagar todos os impostos? Você concorda em pagar todos os impostos? Mas você paga? Tem que fazer, meu irmão. Você comprou um arroz, você já pagou. Você comprou um tênis, já pagou. Comprou um carro, já pagou. E não adianta você chegar lá para o vendedor do carro: eu não quero pagar imposto. Simples, só você não levar o carro. E com Deus é diferente, irmão. Eu não aceito essa situação. Tá bom, fica aí. Eu não aceito isso na minha vida. O que você não tem que aceitar na sua vida é um estilo mundano. É um estilo pecaminoso. Isso você tem direito de não aceitar. A corrupção que está dentro do seu coração. Eu tenho direito a não aceitar as minhas próprias mazelas. E quando eu olho para Deus, eu falo assim: Senhor, eu não aceito isso mais na minha vida. Eu vou romper com isso. Eu vou romper com isso. Então você não pode aceitar na sua vida aquilo que foi você que trouxe para ela. Agora, aquilo que Deus está promovendo na sua vida, você não tem opção, irmão. Aquilo que você pegou com as suas mãos, você pode largar com as suas mãos. Aquilo que Deus pôs sobre você, irmãos, ou você aceita, ou você está fora. E posso falar, ouça isso em amor, porque não é pregado mais um evangelho responsável, ou melhor, poucos lugares pregam um evangelho responsável e verdadeiro. Tem muita gente enchendo linguiça em cima do altar, e eu não sou melhor do que ninguém. Eu só estou ouvindo a voz de Deus. Porque você aceita que você não precisa agradar a Deus. A gente leu na palavra que a gente deve viver de maneira que agrade ao Senhor. Está escrito na palavra. A gente escuta que você vai sair daqui com a sua bênção, você vai sair daqui com a sua vitória. Irmãos, tudo isso é encheção de linguiça. Tudo isso é encheção de linguiça. Eu posso até profetizar na sua vida: se você não cumprir princípio, não vai acontecer. Porque aquilo que acontece com a sua vida não, irmãos, não é responsabilidade do profeta. É responsabilidade de quem ouve. E tem muita gente entretendo a multidão da igreja com profecias que, na verdade, são profetadas. Tem muito pastor que está parecendo mais médium do que pastor. Revelar até o diabo revela, irmão. Aliás, eu acho que nos dias de hoje o diabo está revelando mais do que os profetas de Deus. Que revelar seu RG vai mudar o que na sua vida? Revelar seu RG, o diabo sabe o número do seu RG. Eu nunca vi Jesus revelando o RG de ninguém.
A única coisa que eu vi foi quando Jesus encontra Natanael e ele fala assim, eu te vi debaixo da figueira, cara. E aí ele reconhece o senhorio de Cristo e passa a seguir ele. Então, irmãos, a igreja está entretida com bobagem. E posso falar, a gente tem vivido o pior tempo da igreja. E sabe o que eu acredito? Que o grande avivamento vai começar dentro da igreja. A igreja se convertendo novamente. Quem precisa de conversão nesses dias são os evangélicos. Quem precisa se arrepender hoje são os evangélicos. Irmãos. Por quê? Porque a gente virou uma igreja com uma cultura do Egito. Eu postei um vídeo esses dias de uma pessoa falando assim, se Jesus bebeu, quem viu? Se Jesus bebeu vinho, por que eu não posso beber? Aí a pessoa fala assim, irmão, se você quer imitar Jesus, começa primeiro ressuscitando o morto, depois você sai para tomar um vinho e comemorar. Irmãos, é interessante. Você quer imitar Jesus, irmãos? Passa o dia inteiro ensinando os outros a palavra de Deus. Você quer imitar Jesus, irmão? Vai lá no meio de uma comunidade muito bem carente, começa a fazer milagre da multiplicação. Não, as pessoas querem imitar Jesus por causa do vinho. Tem que virar para uma pessoa dessa e falar, vai te converter, rapaz. Então, irmãos, nós precisamos aprender quem é Deus. O deserto não é um lugar agradável para se viver. É um calor escaldante de dia e um frio absurdo de noite. Não é um lugar agradável. O deserto é bonito, tem riqueza, irmão, mas um negócio desse de água seca em 30 segundos, irmão. Provisão. O que significa provisão, pastor? Não vai faltar. Quando vem a provisão, fala de não vai faltar. Ei, olha para mim. Confia em Deus. Não vai faltar. Não vai faltar. Manifestação. Ele está aqui. Ele está aqui. Manifestação é para mostrar. Ele está aqui. Eu quero compartilhar duas situações com você, falar um pouco sobre provisão e um pouco sobre manifestação. Primeiro, provisão é Deus suprindo a nossa necessidade. Provisão é Deus suprindo a nossa necessidade. Vamos ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16, versículo 4 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguiram as minhas instruções. Ponto. Irmãos, olha aqui. O povo estava reclamando de comida. O povo estava reclamando de comida. E o que Deus disse para Moisés? Moisés, eu vou fazer chover comida. Eu vou fazer chover comida. Então, irmãos, o que eu aprendo? Que na escola de Deus nunca vai faltar provisão.
se Deus te submeteu a um processo, Ele vai cuidar de você. Se é Deus que está te submetendo a um processo, creia, Ele vai cuidar de você, irmãos. O povo estava no Egito, trabalhavam como escravo e tinham nas suas mesas pão e carne. Mas Deus leva eles para um lugar árido. Obrigado, Débora. Para um lugar onde não tinha pão, onde não tinha circunstâncias favoráveis. Mas Deus não deixa de levar o sustento básico do povo. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Se não está vindo nem o básico, é porque está faltando Deus nessa situação. E às vezes, a rebeldia nos leva para longe de Deus. Muitos que foram conduzidos ao deserto não aceitaram os preceitos de Deus e resolveram voltar e morreram no Egito. Morreram no deserto. E quantos de nós nos rebelamos no meio do deserto? Eu não vou mais para a igreja. Porque eu não quero, eu não aceito isso. Por quê, irmãos? Porque se você está na sala de Deus, se você está na escola de Deus, irmãos, é Ele que sustenta aquela sala. Então, irmãos, Deus todos os dias vinha com a provisão do alto. Codornas caía do céu. Chegava carne todos os dias para aquele povo. Então, irmãos, quando nós escutamos o salmista dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, irmãos, é porque não vai faltar o pão diário. E sabe qual é o pão que a gente precisa? É o pão chamado, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se Jesus está na minha vida, irmãos, eu não preciso de mais nada. Jesus é o pão que nós precisamos. Jesus é o alimento que vai nos nutrir para passar no deserto. Então a minha sugestão para você é, coma desse pão de dia e de noite. Coma do pão, aproveite o deserto e se alimente de pão. Então não vai faltar. Você precisa confiar. Não sai correndo do deserto, senão o sol vai te matar, meu irmão. Aproveita. Suga tudo que o deserto tem para te ensinar. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus. Só que, irmãos, a provisão muitas vezes não vem aquilo que nós queremos, mas vem aquilo que nós precisamos. Isso nós precisamos entender. Deus não vai suprir para a gente comprar o iPhone. Deus vai suprir o arroz, o feijão. Pastor, mas Deus não realiza o desejo do nosso coração? Realiza. Vai lá para Salmo 37 e diz, se alegre no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então tudo está atrelado a Deus. Mas se você não se deleitar na provisão, você nunca vai se deleitar no desejo do teu coração. Eu já contei aqui, irmãos, várias vezes sobre a sopa de feijão. Muitos aqui já escutaram eu falar sobre a sopa de feijão. O dia que a Andressa fez uma sopa de feijão e a gente comeu aquela sopa de feijão, e me gerou um ponto de interrogação. Falei, por que sopa de feijão? Se a Andressa não gosta de sopa de feijão, por que ela fez sopa de feijão? É a mesma coisa que eu falo para ela, faz uma dobradinha para nós. Não vai rolar. Mas naquele dia tinha sopa de feijão. E aí eu perguntei, por que você fez sopa de feijão? Ela falou, porque só tinha feijão.
Então eu fiz uma sopa de feijão. Essa história não está muito longe, não, irmãos. Foi há 4 anos atrás. Foi há 4 anos atrás. Você está entendendo, irmãos? Só que a minha família nunca sentou na mesa e reclamou da sopa de feijão. Eu não sou melhor que você, irmãos. Eu não sou mais forte que você, eu sou tão fraco quanto. Mas eu vou falar uma coisa para você, faz 21 anos que Jesus é Senhor da nossa casa. Que nós não dividimos a nossa casa com a cultura do mundo e a cultura de Deus. Guardada a intimidade da nossa conversa, esses dias eu chamei minha filha na mesa com a minha esposa e conversamos com ela. 16 anos, vai fazer 17. Falei, vem cá, filha, preciso te ensinar algumas coisas sobre a cultura do céu e a cultura de Deus. A nossa casa é assim, então isso, guardada a privacidade da nossa conversa, não interessa o que foi, irmãos, mas foi uma conversa muito maravilhosa. Por quê, irmãos? Porque nós não vamos negociar valores. Porque eu sempre falo aqui, irmãos, princípio não é para escolher se você vai viver. Se você está no caminho do Senhor, o princípio é a sua vida. O princípio é a sua vida. E sabe, a gente precisa parar de falar, eu não consigo. Você consegue, você só não quis conseguir até agora. Você precisa querer conseguir. Você precisa querer conseguir. Ninguém é mais forte que você. Todos são iguais. Agora, uns decidem radicalmente e outros não decidem. Sabe o que está faltando? Radicalidade no meio da igreja. Jesus não negociou com Pedro. Olha, de dia você pesca e de tarde você prega. Não, ele falou assim, abandone a pesca e venha pregar. Ele não negociou isso com Pedro. Quando chegaram para Jesus, que era isso que estavam tentando fazer, Jesus, antes de te seguir, deixa eu sepultar os meus pais. Eu já falei isso aqui. Não é que o pai estava doente para morrer. O que eles estavam querendo dizer é, Senhor, deixa eu terminar de fazer algumas coisas que eu quero fazer, que aí depois eu vou e te sigo. Jesus falou assim, não, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Quanto a você, vem e me siga. Ô, meu irmão, passou da hora de você deixar os mortos sepultar os mortos. Todo mundo faz, mas já dizia a profeta minha mãe, eu não sou todo mundo. Você não é todo mundo. Então, irmãos, essa é a pedagogia do deserto, é mostrar para a gente mesmo que nós não somos todo mundo. Lá no Egito, tinha 2, 3, 4 tipos de povo. Quem saiu de lá foi só o povo hebreu, irmãos. O Senhor não ensinou a cultura do céu para aquele que ficou no Egito. O Senhor ensinou a cultura do céu para aqueles que estavam sentados aos pés do Monte Sinai. Então, irmãos, para de olhar para aqueles que estão lá fora. Porque a palavra que é pregada aqui não é para aquele que está lá fora, é para aquele que está aqui. Então a palavra não é, ai, se ele estivesse aqui. Não, a palavra é, graças a Deus que eu estou aqui. É graças a Deus que eu... Por quê? Porque é para mim. Então Deus ele não vai cobrar a santidade do mundo, ele vai cobrar a santidade da igreja. A igreja, a Bíblia diz que será julgada com rigor maior. E o julgamento de Deus vai começar pela igreja, irmão. Isso é muito sério. Por favor, irmão, entenda isso. O julgamento vai começar de dentro, não vai começar de fora. Quando Jesus fala assim, apartai-vos de mim que eu não conheço, não é para o ímpio, é porque está dentro da igreja. E digo mais ainda, é para os pastores, é para os líderes. Por quê? Porque aqueles que vão chegar, Senhor, em teu nome, eu expulsei demônio, em teu nome eu pisei na serpente, em teu nome eu fiz sinais, em teu nome ele fala assim, apartai de mim que eu não te conheço. Como assim, Jesus? Eu estava na igreja. Você estava na igreja, só isso.
Só isso. Mas a igreja não estava dentro de você. A igreja nunca esteve em você. Você quis os benefícios da igreja, mas você nunca quis ser o benefício da igreja. Deus nos chamou para ser o benefício para as pessoas. Então, irmãos, é muito sério. Parece bobagem eu falar isso dentro da igreja. As coisas de Deus são sérias. Então, irmãos, a provisão, ela vem o que a gente precisa, não vem o que a gente quer. Ah, mas eu queria comer na churrascaria. Cara, mas Deus, ele vai prover, irmãos. Muitas vezes o prato de fubá. Eu sei o que eu estou dizendo. O cristão, eu escutei isso do pastor Luiz Hermínio, então o crédito é dele nisso, irmãos. Eu escutei no domingo passado, eu achei isso fantástico. A igreja precisa aprender a lidar com prioridade, necessidade e com sonho. Porque, vou usar o exemplo que ele usou. Se a gente tiver um violão que todo domingo ele quebra uma corda. O que toda segunda a gente precisa fazer? Comprar uma corda. Isso é prioridade. Mas aí nós temos uma necessidade. Qual que é a necessidade? Um violão novo. Então, primeiro a gente tem que ter a prioridade. Depois a gente começa a pensar na necessidade. Mas o que a gente quer mesmo? Fala a marca de um violão top aí. Como? Taylor. Quanto custa? 30 mil reais, 20 mil reais. Isso é sonho. Mas se a gente não aprender a lidar com a prioridade, conquistar aquilo que é necessidade, nós nunca vamos chegar no sonho. O problema é que a gente vive correndo atrás do sonho. A gente só vive correndo atrás do sonho, não faz o que é prioridade e nem se alegra pela necessidade suprida. Isso é forte, irmãos. Deus não depende de circunstâncias para nos prover. Vem, simplesmente vem. Agora abre aí em capítulo 10, versículo 20. Capítulo 13, versículo 20. Nada a ver, irmãos. É capítulo 17, versículo 5. É que tinha rolado minha página aqui. Desculpa de ter atrapalhado você a abrir a sua Bíblia. Ah, você não trouxe Bíblia mesmo? Não. Versículos 5 e 6 diz assim: O Senhor disse a Moisés: passe à frente do povo, leve sua vara, aquela que você usou para bater nas águas do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. Eu me colocarei diante de você, sobre a rocha do monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Irmãos, a fé em Deus sempre vai nos conduzir à provisão. A fé em Deus sempre vai nos levar até a provisão. O povo estava com sede. E Moisés foi falar com Deus. Sabe o que ele falou assim? Pega a vara, aquela que você tocou no Nilo. Eu te conduzirei e me porei na rocha. E você vai bater na rocha e vai sair água. Sabe o que eu entendo? Ele ouviu e seguiu. Muitos de nós ouvimos e não seguimos. Você está me entendendo? Então, irmãos, o que vai nos fazer seguir? A nossa fé.
A nossa fé faz a gente ir para um lugar, mas como assim? Eu quero água. Deus está me conduzindo para uma rocha. Eu quero água. Deus deveria estar me levando para o ribeiro. Não, Ele está me levando para uma rocha. É porque Deus não vê como o homem vê. Deus não precisa do que o homem precisa. E muitas vezes a nossa fé vai nos levar a uma obediência louca. Uma obediência que nós não vamos compreender muitas vezes. Porque, irmãos, a provisão ela sempre vem, você não precisa correr atrás. A provisão ela sempre vem, você não precisa correr atrás. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Ficar sentadinho na escola de Deus, aprendendo tudo aquilo que Ele quer me ensinar. Porque na hora do recreio, o sinal vai tocar, irmão. E quando o sinal tocar, a comida vai estar pronta. É só entrar na fila e pegar o que é seu. Você está me entendendo, irmão? Só que nós precisamos aprender a submeter aos processos. Escute, irmãos, você não precisa ficar correndo. Eu vou dar um jeito de uma provisão. Para de ajudar Deus. Será que você não percebe que todas as vezes que você não é constante em obedecer a Deus e esperar em Deus? Não é fácil esperar em Deus, irmãos. Dá um comichão. Fala, eu vou dar uma ajuda. Aí a gente vai lá e arruma um magar. E aí, quando a gente arruma um magar, vem Ismael. E quando vem Ismael, irmãos, aí a bagunça está feita. Para de ir atrás de Agar. Deixa que nos tempos certos, Sara vai parir. Deixa que no tempo certo, Sara vai parir. Você está entendendo, irmão? Entenda isso. Isso é muito profético, irmãos. O culto hoje é muito profético. Deus não depende da circunstância para prover para nós. Ele é Jeová Jirê. Ele é Jeová Jirê. Mas assim, não tem da onde. Irmãos, é aí. Deus vem. Não tem como. Meu Deus do céu. É aí que Jirê aparece. É aí, irmãos, que alguém bate na sua porta. Eu lembro uma vez também, irmãos. Irmão, a gente já passou cada bocado. Às vezes a pessoa vê e fala, o pastor, outro dia falaram que eu estava viajando com o dinheiro da igreja. Não sabe de nada, Lucas. 1h da manhã, a gente está lá no shopping, trabalhando, fazendo divisória. No outro dia cedo, a gente está lá no salão onde que vai ser o restaurante, arrumando. Ninguém sabe de nada. Os desafios que a gente corre atrás para ter alguma coisinha. Mas um dia, irmãos, eu me lembro que eu tinha acabado de pregar num culto e a gente foi para casa. A Gabi, ela era bebezinha, irmãos, bebezinha mesmo. Um pouco maior que o Heitor. E aí, irmãos, a gente tinha acabado de fechar um restaurante naquela época. Nós em restaurante de novo. Aí, irmãos, Andresa, eu gostava de chegar, e naquela época eu ligava a Globo e gostava de ver os gols do domingo, o gol que o Corinthians fez no Flamengo, e naquela época o Corinthians era bom. Então, eu gostava de ficar vendo, irmãos. Esse ano tá que tá, enfim. Ontem não deu. Quero ver hoje à tarde. Aí, irmão, eu estava assistindo os gols. Aí a Andresa grita do quarto assim, amor, que foi? A Isabela era pequenininha também. Eu tô pondo a última fralda na Gabi. Aí eu de lá, irmão, sabe? Eu gritei assim, Deus proverá. Irmão, mas eu não estava cheio de fé assim. Eu estava assim. Deus proverá.
Irmão, de noite, 10:30 da noite. Falei, meu Deus, vamos ter que ir para o modo fralda das antigas. De verdade, irmãos, não tô acrescentando uma vírgula. Aí, deu uns 15 minutos, uma buzina de fusquinha na nossa casa. Bibi! Aí eu saí. Era o irmão Robson e a irmã Elaine. Pai da Isabela também, lembra? Falei, oi. Falei, oi. Você pode entregar essa sacola para a pastora Andresa? Falei, posso. Peguei a sacola. Só isso, só isso. Obrigado, Deus abençoe, boa noite, vai com Deus. Peguei a sacola e dei. Daqui a pouco eu escuto a Andresa. Falei, vixe, mano, já deve ter feito cocô de novo e agora foi a última fralda. Porque a Gabi era assim, irmão. Se colocava a fralda, ela sujava a fralda. Não era? É, filho. Bebezinha, não dá nada, agora é outra coisa. Tô acabando, irmão, tô acabando. Aí eu fui no quarto ver o que a Andresa tá chorando. Porque a Andresa, irmãos, ela e o Muro das Lamentações é assim. A Andresa, se ela tá alegre, ela chora. Se ela tá confiante, ela chora. Se ela tá com medo, ela chora. Se ela tá triste, ela chora. Então, irmão, quando você vê ela chorando aqui, não precisa vir aqui orar por ela, para achar que ela está passando. Ela só pode estar feliz. Pode ser que ela esteja só feliz. E está tudo bem. Mas eu fui lá, irmãos. E quando eu vi, eu falei, o que foi? Ela falou assim, olha o que a Elaine trouxe. Um pacote de fralda. E mais R$50. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Jeová Jirê. Ele pode mandar alguém na sua casa no domingo, 11 horas da noite, para te levar uma fralda se for necessário. Recebe isso. Recebe isso sobre a sua vida. Eu quero dizer que você pode confiar nele. Você deve confiar nele. Só que se submete a ele, meu irmão. Confiar em Deus é andar na zona de perigo, na beira do abismo, descer a ladeira sem freio, pular do avião sem paraquedas. Confiar cegamente em Deus. Confie cegamente em Deus. Confie cegamente em Deus. Nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. Por quê? Porque ele ainda é Jeová Jirê, o Deus que provê. Ele não vai prover na abundância, porque não precisa, irmãos. Ele vai prover na escassez. E faz parte da vida, faz parte da pedagogia de Deus. Às vezes ele vai permitir a gente passar por esse lugar. Por quê? Porque um dia nós vamos declarar com os nossos lábios: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o seu bordão e o seu cajado me consolam. Eu já falei aqui, irmãos, que consolo vem de conselho. Não temerei. Por quê? Porque Deus, ele vai me falar o que tem que fazer. Segundo, manifestações. Eu quero ler um texto aqui. Êxodo capítulo 13, versículo 20, diz assim. Êxodo 13, 20. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. Escute isso. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem. E, durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia
que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Deus conduzia o povo em segurança no deserto. Porque sol escaldante, Deus promovia uma nuvem para que o povo pudesse andar na sombra. E o povo seguia a nuvem. E a nuvem conduzia o povo. Agora de noite a nuvem não servia mais. Então Deus ele colocava uma coluna de fogo que fornecia luz para que o povo não andasse enganado nem confundido, para que o povo soubesse aonde eles estavam indo. E o Senhor ia movimentando a coluna de fogo, e o povo seguia a coluna de fogo. E a coluna de fogo também fornecia calor, para o povo não morrer de frio no deserto. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus ele sempre manifesta com sinais e maravilhas para guardar a nossa vida no deserto. A manifestação de Deus, ela sempre vai ser algo sobrenatural. Deus ele realiza os seus sinais para mostrar: eu sou com vocês. Posso te dizer, preste atenção, você vai ver sinais. Deus vai mostrar sinais. Deus me tira do deserto. Não, ainda não. Mas eu vou botar uma nuvem. Deus me tira daqui, ainda não. Mas eu vou botar uma coluna de fogo. E isso vai mostrar que eu sou contigo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, vai ter vale de sombra, vai ter vale da morte. Eu não estou sendo aqui profeta do caos, irmãos, eu estou sendo aqui profeta da realidade. Vão ter dias bons e maus, mas Deus está lá. Se for preciso, Ele vai mandar alguém no meio do dia para te dar um abraço. O problema é que a gente não consegue reconhecer a Deus. Às vezes Ele vai mandar alguém durante o dia só para te trazer um copo de água. Às vezes Ele vai te mandar no meio do dia só para fazer alguém. Vai mandar alguém no meio do dia só para arrancar um sorriso do seu rosto. Às vezes, irmãos, Deus não vai te livrar da doença, mas Ele vai colocar o melhor médico para mostrar que Ele é com você. Às vezes você vai precisar ir no pronto-socorro, mas Ele vai colocar a melhor enfermeira para cuidar de você se você crê em Deus. Por quê? Porque Deus manifesta na nossa vida no meio do deserto. O que a gente precisa fazer é começar a contemplar, porque o povo poderia olhar para o céu e falar assim: é só uma nuvem. Mas Moisés sabia, não é só uma nuvem, é Deus. Domingo passado nós fomos pedalar e a gente se enfiou numa presepada. Acabou o celular, foi presepado, irmão. Mas no meio da pedalada, irmãos, a gente olha para uma árvore. E essa árvore tinha um formato de coração. E aí Deus falou no meu coração: só passei por aqui para dizer que te amo. Isso é loucura, pastor. Não, irmãos. Um dia nós morávamos numa chácara no Maracanã de aluguel. E um dia, irmãos, estava daqueles dias difíceis, e eu sentado na varanda da chácara, e aí começaram a voar, assim, irmãos, pertinho de mim, um monte de tucano. E aí, de repente, Deus falou comigo, falou assim: eu estou aqui, filho. E isso me bastou. E isso me bastou. A minha graça te basta, diz o Senhor. Perceba, eles poderiam olhar e falar: é somente uma nuvem, mas Moisés falou: não, é o Senhor. De noite eles poderiam falar: é apenas um fogo caindo dos céus. Ele falou assim: não, é Deus aquecendo a nossa vida. As manifestações sobrenaturais de Deus vão acontecer para que a gente possa reconhecer que nós somos filhos, e filhos vivem do sobrenatural. Filhos de Deus sempre vão experimentar milagres.
Mas o milagre vem no lugar certo e na hora certa. Então vocês têm que estar do jeito certo, na hora certa, para experimentar o milagre. O milagre não vai nos pegar no Egito, o milagre vai nos pegar no deserto. A manifestação de Deus é para nos tirar do Egito, não para nos manter lá. Deus enviou pragas, 10 pragas. Não para deixar o povo no Egito, mas para tirar o povo do Egito. Então os sinais de Deus vão acontecer para tirar você do lugar de onde você está. Da condição que você está. E eu quero encerrar e concluir essa série agora. Então abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 29. Eu quero ler alguns versículos. E nós encerramos aqui a série Uma Jornada pelo Deserto. Se eu fosse você, eu voltaria e assistia os capítulos que você não viu. Deuteronômio capítulo 29. Diz assim, a partir do verso 2. Escute. Moisés convocou todo o povo de Israel e lhe disse: vocês viram com os próprios olhos tudo o que o Senhor fez na terra do Egito ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra. Presenciaram todas as grandes demonstrações de poder, os sinais e as espantosas maravilhas. Até hoje, porém, o Senhor não lhe deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos, eu os conduzi pelo deserto e, no entanto, suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor seu Deus. Quando chegamos aqui, Seom, o rei de Hesbom, e Og, o rei de Bassã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos seu território e entregamos as tribos de Rubem, Gade, a meia tribo de Manassés, como sua herança. Portanto, obedeçam aos termos dessa aliança para prosperarem em tudo o que fizerem. Aprendi com o meu pastor, o meu primeiro pastor que eu tive, Bispo André Carelli. Ele dizia assim: obediência gera bênção. E ensinamos às nossas filhas: obediência gera bênção. Repita comigo: obediência gera bênção. Obediência gera bênção. Irmãos, Deus não se entende, Deus se vive. Moisés disse: o Senhor não deu para vocês ainda mente para entender, olhos para verem, ouvidos para ouvirem. Ou seja, não cabe a você entender o que Deus vai fazer ou como Deus vai fazer. Deus sempre vai fazer. Quantas vezes a gente no carro, Lucas, a gente escutando aquela música: eu não sei o que Deus irá fazer, eu só sei, vai ser perfeito.
É assim que Deus faz. Deus não se entende, se vive. Deus não se entende, se vive. Irmãos, milagre não é ganhar roupa nova. É a roupa não acabar. Milagre não é ganhar e comprar roupa nova. Milagre é a roupa não acabar. 40 anos e a roupa não desgastou. Milagre não é comprar tênis novo. É o tênis durar 3, 4, 5 anos. Se for necessário. Tem alguém aqui? É assim na escola de Deus. É assim na pedagogia de Deus. Milagre não é comer o que quer. É não ter falta de nada. Moisés disse, vocês não comeram pão, vocês não beberam vinho, mas Deus deu alimento para vocês todos os dias, para mostrar que Ele é Senhor. Irmãos, milagre muitas vezes, irmãos, não é olhar na mesa e ver a fartura, não. É olhar um pouco e ver fartura. Isso é milagre. Isso é milagre. Milagre não é necessariamente você pegar R$1.000 e ir no mercado. Mas às vezes é alguém bater na sua porta e dizer, está aqui a cesta básica. Tem dias que é assim. Tem dias que é dessa forma. E posso falar uma coisa? Tudo bem. Tem que estar tudo bem. Tem que estar tudo bem. Com Deus, irmãos, primeiro você perde, depois você ganha. Primeiro você morre, depois você vive. Milagre, irmãos, não é estar livre de lutas, é vencer todas elas. Mas ele chega, você viu quando a gente chegou aqui, os reis estavam aqui e nos atacaram. Mas Deus não podia ter livrado a gente dessa guerra. Não, Ele não podia. Ele precisava fazer você vencê-las. Tem situações na sua vida que não adianta você falar, Deus me tira daqui, você precisa vencer ela. Você precisa vencer ela. Você precisa vencer. Escute, grave isso, não esqueça nunca mais disso. Obediência aprendida no deserto gera prosperidade. Você já foi numa fundição, irmãos? Quem aqui já foi numa fundição? Na fundição, irmãos, de alumínio, antes de virar peça nobre, ela tem que derreter. Ela é submetida a um fogo altíssimo. Para que depois o fundidor pegue aquele alumínio derretido e leve na forma para virar a pedra preciosa. Assim é com o ouro. Trabalhei numa fundição de bacia sanitária em Jundiaí. E antes de bacia virar aquele produto maravilhoso que chega na casa de muitas pessoas, ele é apenas um barro batido numa máquina. Bate para todo lado, bate para todo lado. E sem forma ele entra na forma. Você tem um Deus que Ele é o fundidor da nossa vida, irmãos. Eu queria que você pudesse guardar esse último versículo. Portanto, obedeçam os termos dessa aliança. Aprenda a gostar dessa palavra. Obediência. Obediência. Portanto,
Obedeçam aos termos dessa aliança. Para quê? Para prosperarem em tudo o que fizerem. Pastor, eu não estou prosperando. Por que será? Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de pleno, de tudo. Prosperar como marido, prosperar como esposa, você ter um casamento próspero, prosperar como filho, prosperar financeiramente, prosperar profissionalmente, prosperar na sua saúde. Prosperidade fala de pleno, vida plena. Pastor, eu não estou prosperando. Por que será? Por que será? O que está escrito ali? Lê para a gente. Lê lá para a gente. Vamos ler? 1, 2, 3. É só isso. É só isso. Vamos lá, alguém? É só isso. O que precisa? De um ajuste. Está faltando obediência numa... Pai, mas eu estou fazendo tudo certinho. Não, se você estivesse fazendo tudo certinho. Sabe, o problema é eu acho que não dá nada. Esse é o problema. O problema é correr atrás da felicidade. Não. Eu tenho que ir atrás da prosperidade. E a prosperidade ela vem por meio da obediência aos termos da aliança. Se eu posso te dizer alguma coisa, não pague para ver. Mas quantos anos vão passar da sua vida para passar daqui 5 anos e as coisas estarem tudo do mesmo jeito? No deserto. Você poderia ter atravessado em 40 dias. Mas você já está há 30 anos. Você é inteligente. Você é mais inteligente do que eu. Para e pensa. Isso, mais isso, igual a isso. Simples. A nossa vida é isso. Isso, mais isso é igual a isso. Então, quando você for olhar para o resultado, se ele não estiver favorável, não questione o resultado. Questione a soma. Questione a conta. Eu estou associando a minha vida ao mundo. Eu estou associando a minha vida, eu estou negociando os princípios de Deus e querendo viver as coisas de Deus. Então, quando você olhar para o resultado, eu te desafio hoje a olhar para o resultado. Você precisa olhar para o resultado hoje e questionar. Está legal? Se não está legal, olha um pouquinho para trás. Dá uma olhada na soma. Dá uma olhada na equação. E aí você vai descobrir. Eu achei que estava somando, mas eu estou subtraindo. Eu achei que estava somando, mas eu estou dividindo. Eu achei que estava crescendo, mas eu estou diminuindo. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Você está pronto para sair do deserto? Você vai responder. Você está pronto para encurtar o período no deserto? Vamos lá? Vamos logo aprender? Vamos logo aprender? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Baixe a sua cabeça nesse momento. Jesus, que essa palavra seja uma verdade para nós. Eu entrego essa série de mensagens nas suas mãos.
E eu peço que essa palavra venha saltar ao nosso coração e fincar em nós as suas raízes. Nos ensina a adorar. Nos ensina a confiar. Nos ensina a se santificar. Nos ensina a cultura do céu. E seja nosso Jeová Jirê. E manifesta o seu poder na nossa vida, Pai. Porque sem Ti, nada podemos fazer. Sem Ti, nada podemos fazer. Amém. Tem alguém nessa manhã